Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo eu vou passar para você a receita de como trabalhar esse maravilhoso tapete feito com sobras de barbante. Esse tapete, como eu já falei, ele foi feito com sobras de barbante e depois de pronto ele ficou com 330 gramas. Bem, então de cada uma das cores eu não vou saber dizer quanto eu gastei. Eu sei que no final foram 330 gramas de barbante. Então não gasta muito e fica um tapete maravilhoso. Eu estou apaixonada. Essa peça que vocês estão vendo, ela ficou medindo 63 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. É muito fácil de aumentar tanto o comprimento quanto a largura desse tapete. Logo adiante já vou falar para vocês como fazer os aumentos. Bem, eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei dessa peça. E se você fizer e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Bem, então antes de começarmos eu vou falar como aumentar aqui o comprimento dessa peça. Bem, então para fazer mais comprida essa peça, nós vamos aumentar as correntes iniciais em múltiplos de 15. A cada 15 correntes iniciais a mais que nós fizermos, nós vamos trabalhar um motivo igual a esse aqui, que começa aqui e termina aqui. Então, a cada 15 correntes, nós trabalhamos um desenho desse a mais. Então, olha, esse tapete aqui do vídeo, eu vou começar fazendo 110 correntes. Então, é só ir somando múltiplos de 15 a essas 110 correntes. Então, você pode acrescentar ou mais 15, ou mais 30, ou mais 45, ou 60 e assim por diante, em múltiplos de 15. E sabendo que a cada 15 correntes, então, você faz um desenho desse aqui a mais. Bem, então é isso para aumentar aqui o comprimento. E para aumentar a largura aqui da peça, não tem segredo também, porque esse tapete inteiro, ele é trabalhado com a repetição do padrão de apenas 2 voltas, que é essa volta aqui e depois essa volta aqui. Então, nós vamos repetindo o padrão dessas 2 voltas e construindo essas faixas aqui de desenhos. Então, no meu tapete aqui, eu fiz 10 faixas de desenhos. Escolhi algumas cores e fui intercalando aqui e trabalhei 10 faixas desse desenho aqui na largura. E ele então ficou com 50 centímetros de largura. Se você quiser fazer mais largo, é só você continuar trabalhando mais voltas e depois fazer o acabamento trabalhando da mesma maneira que eu oriento nesse aqui. Bem, então é isso para aumentar essa peça. Agora vamos ao passo a passo. Começo fazendo um cordão de correntes com 110 correntes. Essas correntes eu não trabalhei muito apertadas. Trabalhei aqui com a agulha de 3,5 mm mesmo, só que eu não fiz elas muito apertadas. Podem notar que elas estão um pouquinho soltas. Então, comece fazendo as correntes iniciais meio soltas igual eu fiz. Bem, depois de trabalhar aqui essas 110 correntes, eu vou contar aqui a partir da última, voltando atrás, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na quinta corrente, eu vou trabalhar 4 pontos altos, pegando tudo aqui na quinta corrente. Bem, então aqui está. Trabalhei 4 pontos altos na quinta corrente que eu voltei atrás. Agora eu laço, venho na corrente que tem aqui logo à frente e aqui eu faço 3 pontos altos. Bem, então,
usando apenas 2 correntes de base, eu trabalhei 7 pontos altos. Essas correntes aqui eu não conto, vou contar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois de trabalhar esses 7 pontos altos, eu vou prender um ponto baixo. Então, eu venho aqui nas correntes de base e vou pular. 1, 2. Na terceira corrente, eu vou atravessar pelo meio e vou prender um ponto baixo. Agora, faço 2 correntes, 1, 2. Venho na base e pulo 1, 2. Na terceira corrente, prendo outro ponto baixo. Ficou assim. Depois desse ponto baixo, faço mais 2 correntes, 1, 2, pulo 2 correntes de base, 1, 2, e na terceira faço outro ponto baixo. Então, aqui, olha, eu fiquei com 2 intervalinhos aqui de 2 correntes presos com um ponto baixo. Agora, eu vou laçar, vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e no terceiro ponto, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos, eu laço, venho na corrente logo à frente e aqui eu trabalho 4 pontos altos. Depois de trabalhar esses 4 pontos altos nessa corrente, eu laço, venho na corrente que eu tenho aqui logo à frente e trabalho aqui mais 4 pontos altos. Depois de trabalhar esses 4 pontos altos nessa corrente, eu laço, venho na corrente que eu tenho aqui logo à frente e aqui eu trabalho 3 pontos altos. Bem, então, ficou assim, usando 4 correntes aqui de base, eu trabalhei o total de 14 pontos altos. Fiz 3 pontos altos na primeira das 4, depois fiz 4 e 4, usando as próximas 2 correntes e terminei com 3 pontos altos aqui na quarta corrente que eu usei de base. E totalizei, então, 14 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Bem, e agora, eu venho na base e vou pular 2 correntes, 1, 2, na terceira corrente, eu prendo um ponto baixo, faço 2 correntes, venho na base, pulo 2, na terceira corrente, prendo outro ponto baixo, faço mais 2 correntes, pulo mais 2 e no terceiro prendo outro ponto baixo. Então, aqui, ó, já estou repetindo o padrão. Depois de trabalhar esses 2 intervalos aqui de 2 correntes, de novo, vou fazer 14 pontos altos, distribuindo da mesma maneira. Então, aqui, depois desse ponto baixo, eu laço, pulo 2 de base, 1, 2, no terceiro ponto, eu trabalho 3 pontos altos. Fez 3 pontos nessa corrente, vem para a corrente à frente e trabalha 4 pontos altos. Fez 4 pontos altos nessa corrente, laça, vem para a corrente que tem logo à frente, faz mais 4 pontos altos. Fez 4 pontos altos nessa corrente, vem para a corrente que tá aqui logo do lado e trabalha aqui 3 pontos altos. Bem, então, aqui está, trabalhei mais um grupo com 14 pontos altos. Agora, nós vamos fazer os 2 intervalinhos de 2 correntes. Então, depois do ponto 14, eu pulo 2 correntes e na terceira faço um ponto baixo. Depois, 2 correntes, pulo 2 de base, na terceira faço um ponto baixo, mais 2 correntes, pulo 2, no terceiro, um ponto baixo. Aqui, novamente, trabalhei os meus 2 intervalinhos
de 2 correntes. Agora, eu vou fazer aqui mais um grupo com 14 pontos altos. Então, essa é a repetição que nós vamos seguir até o final do nosso cordão. Então, aqui é só laçar, pular 2 de base, 1, 2, no terceiro trabalha 3 pontos altos. No da frente faz 4 pontos altos. Corrente à frente, mais 4 pontos altos. E corrente à frente, faço 3 pontos altos. Aqui de novo, trabalhei os 14 pontos altos. Agora, pulo 2 de base. 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. 2 correntes. Pula 2, um ponto baixo. 2 correntes. Pula 2, um ponto baixo. E agora, pulo 2 e no terceiro começo a trabalhar de novo os 14 pontos altos. E vamos assim até o final do nosso cordão. Então, eu vou completar aqui até o final do meu cordão e venho para a gente continuar. Bem, então, eu vim trabalhando todo o meu cordão com o padrão que orientei. E olha, eu vou contar aqui quantos grupos de 14 pontos altos eu fiz. Então, aqui no início fiz 7, depois comecei aqui os 14. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos com 14 pontos altos. Depois, eu fiz os 2 intervalinhos de 2 correntes presos com um ponto baixo. Estou aqui bem no finalzinho do meu cordão. Então, depois desses 2 intervalos de 2 correntes, eu laço, pulo 2, 1, 2. No terceiro ponto, eu trabalho 3 pontos altos. E no próximo ponto, eu trabalho 4 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei um grupo de 7 pontos altos. Fiz 3 em uma corrente, 4 na da frente. E restou vazio aqui de base, apenas uma corrente. Então, nessa última corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Bem, então, aqui está, encerrei a minha primeira volta. Bem, para começar a próxima volta, eu vou subir 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vou virar aqui a minha peça. Então, vamos dar início à segunda volta. Então, aqui eu vou trabalhar um grupo de 10 pontos altos sobre esses 7 pontos altos que eu tenho aqui de base. Então, olha, as minhas correntes estão sobre esse ponto alto aqui, que foi o último que eu fiz. Venho no ponto alto que tenho logo à frente, e aqui eu trabalho um ponto alto. Laço, venho para o ponto à frente, faço 2 pontos altos. Ponto à frente, um ponto alto. À frente, 2 pontos altos. À frente, um ponto alto. À frente, 2 pontos altos. E no da frente, apenas um ponto alto. Bem, então, usando os 7 pontos altos que eu tinha de base, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. E nós sempre vamos trabalhar grupos de 10 pontos altos aqui na segunda volta. E a distribuição será sempre a mesma. Nós sempre vamos usar 7 pontos altos de base e vamos começar trabalhando apenas um ponto no primeiro de base e no segundo fazemos 2. 1, 2, 1, 2, 1. Então, sempre vai ser assim. Bem, e depois de trabalhar aqui esses 10 pontos altos, eu tenho aqui à frente um intervalinho de 2 correntes. Então, venho nesse intervalo de 2 correntes e prendo aqui um ponto baixo. Direto, sem nenhuma corrente de separação, eu venho no segundo intervalo aqui de 2 correntes e faço aqui outro ponto baixo. E agora, eu laço e logo à frente eu tenho um grupo com
14 pontos altos. Então, sobre esses 14 pontos altos, eu vou trabalhar 2 grupos de 10 pontos altos. Então, vou usar aqui os primeiros 7 para fazer 10 pontos altos. Então, a gente vem no primeiro ponto alto e nele trabalha apenas um ponto alto. No segundo, faz 2. No terceiro ponto, faz só 1. No quarto ponto, faz 2. No quinto ponto, faz 1. No sexto ponto, faz 2. E no sétimo ponto de base, faz apenas 1. Então, aqui, olha, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Fez essas 5 correntes, volta aqui na base, vem no ponto alto que tem aqui logo à frente, desse aqui, e a partir daqui, trabalha mais 10 pontos altos, começando com 1 ponto alto sobre esse ponto, no da frente 2. No seguinte, 1, no da frente 2. No seguinte, 1, no da frente 2. E aqui no último, apenas um ponto alto. Aqui de novo, trabalhei, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. E está ficando assim, olha. Então, depois que faz aqui os 10 pontos altos, nós temos os 2 intervalos de 2 correntes. Aqui eu prendo um ponto baixo no primeiro intervalo, venho no segundo intervalo e prendo mais um ponto baixo. E aqui, repito, mais 2 grupos de 10 pontos altos separados por 5 correntes, igual mostrei nesse aqui. Bem, aqui está, novamente, trabalhei 2 grupos de 10 pontos altos separados aqui por 5 correntes. E, enquanto você estiver trabalhando aqui essa volta, você vai ficar com a impressão de que está ficando tudo irregular aqui, que não vai ficar retinho. Mas pode continuar aí o seu trabalho sem medo, porque assim que nós fizermos a próxima volta, eles vão se encaixar aqui os pontos e vai ficar bem retinho aqui. Então, é isso. E depois que nós trabalhamos aqui esse segundo grupo de 10 pontos altos, nós sempre prendemos com um ponto baixo no primeiro intervalo de 2 correntes, depois mais um ponto baixo no próximo intervalo, e direto aqui laça e vem sobre os 14 pontos altos que tem logo à frente, aqui repete mais 2 grupos de 10 pontos altos separados por 5 correntes. E vamos assim até o final dessa volta. Eu vou fazer a minha e venho encerrando com vocês. Vim trabalhando toda a volta com o padrão que orientei e encontrei aqui o meu último grupo com os 7 pontos altos dessa volta. Bem, então eu vou encerrar essa volta da seguinte maneira. Aqui fiz o grupo de 10 pontos altos, prendi 2 pontos baixos no intervalo e agora vou trabalhar 10 pontos altos sobre esse 7 aqui, do final da volta. Então, é só laçar, vir no primeiro ponto do 7 e a partir dele começar a trabalhar os 10 pontos altos, igual já estamos distribuindo nos outros motivos. Aqui está, trabalhei 10 pontos altos sobre esses últimos 7 de base. E tenho aqui no finalzinho apenas essas correntes. Então, aqui para fechar essa volta, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou trabalhar mais 2 correntes, 1, 2, e vou fazer um ponto alto triplo pegando aqui no topo dessa corrente. Então, eu laço aqui a linha 1, 2, 3 vezes na agulha. Venho nessa última corrente que eu tenho aqui, atravesso pelo meio, busco a linha e trabalho o ponto alto triplo. Então, aqui, tiro 2 linhas, laço, tiro mais 2 linhas,
laço, tiro mais duas, e laço e tiro as últimas duas. Aqui trabalhei o meu ponto alto triplo. E encerrei a segunda volta aqui da peça. Agora, nós vamos trabalhar a terceira volta. Então, eu começo a terceira volta subindo 3 correntes. 1, 2, 3. Agora, eu viro a peça e tenho aqui logo à frente essas duas correntes. Então, nessas duas correntes, eu vou trabalhar 7 pontos altos, pegando aqui por baixo dessas duas correntes. Bem, então, usando aquelas duas correntes de base, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, ficou assim. Depois de trabalhar esses 7 pontos altos, eu venho aqui nos pontos altos de base e pulo 1, 2. No terceiro ponto alto, eu prendo um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, eu faço duas correntes, 1, 2. Venho na base, pulo 1, 2, no terceiro, prendo outro ponto baixo. Então, ficou dessa maneira. E depois desse ponto baixo aqui, eu tenho vazio na base 1, 2, 3, 4 pontos. Então, sempre, depois que prendermos aqui esse ponto baixo, nós vamos ficar com 4 pontos vazios aqui no final desse grupo. E, depois que prende esse ponto baixo, a gente vem direto no próximo grupo aqui de 10 pontos altos. E aqui, nós vamos contar a partir do primeiro ponto alto. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. No quinto ponto, eu introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Agora, eu faço duas correntes, pulo 2 de base, 1, 2, no terceiro, faço outro ponto baixo. E, depois que eu prender esse segundo ponto baixo aqui nesse grupo, eu sempre vou ficar com 2 pontos vazios aqui na base. E, depois desse ponto baixo, eu laço, e agora venho naquelas 5 correntes, e aqui eu vou trabalhar 14 pontos altos. Bem, então, usando as 5 correntes de base, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Depois que faz os 14 pontos altos, vem na base, pula 1, 2, no terceiro faz um ponto baixo, duas correntes, pula 2, no terceiro um ponto baixo. E depois que eu prendi aqui esse ponto baixo, restou vazio aqui de base, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, eu venho no grupo de pontos altos logo à frente, e a partir do primeiro eu conto 1, 2, 3, 4, 5 pontos. No quinto ponto, introduzo a agulha e prendo um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, faz duas correntes, pula 2 no terceiro, outro ponto baixo. E restou vazio aqui de base, só 2 pontos. Agora, eu laço e trabalho mais 14 pontos altos nesse intervalo de 5 correntes. Aqui está, novamente, trabalhei 14 pontos altos usando as minhas 5 correntes. Agora, pulo aqui 2 de base, no terceiro um ponto baixo, duas correntes. Pula 2, no terceiro um ponto baixo. Restou 4 pontos aqui de base. Agora, venho no próximo grupo e conto aqui a partir do primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto ponto, atravesso pelo meio e prendo um ponto baixo. Bem, então, olha, esse é o padrão que nós vamos repetindo aqui por toda a terceira volta. Então, eu vou continuar aqui com o meu e venho encerrando essa volta junto com vocês. Trabalhei toda a terceira volta seguindo
o padrão que orientei e encontrei aqui o meu último intervalo de correntes aqui da terceira volta. E depois desse último ponto baixo, tem o vazio aqui de base, esses dois pontos altos. Eu vou pular esses dois pontos e venho aqui no intervalo de 7 correntes que eu tenho aqui no final da minha volta. E aqui eu vou trabalhar 7 pontos altos, pegando por baixo dessas correntes. Bem, então, usando essas 7 correntes de base, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu vou laçar e vou trabalhar mais um ponto alto. Esse ponto alto será feito na quinta corrente que eu fiz aqui. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Na quinta corrente, atravesso a agulha pelo meio e faço o último ponto alto da terceira volta. Então, ficou assim. Agora, eu vou laçar mais uma vez aqui a linha. Vou estender a laçada e cortar o barbante. Bem, e depois de cortar aqui o barbante marrom, eu vou virar a minha peça. E agora, eu vou começar a trabalhar com o barbante de outra cor. E para amarrar esse barbante, eu venho no mesmo ponto aqui, onde eu acabei de cortar aqui a linha marrom, e vou introduzir a agulha no topo desse ponto, onde cortei a linha, e vou prender aqui o verde. Bem, e daqui por diante, nós vamos trabalhar todo o tapete, repetindo o padrão da segunda e da terceira volta que nós fizemos. Bem, então, todas as vezes que eu for trocar a linha, eu vou amarrar no mesmo local que eu indiquei aqui para vocês. Então, sempre nós vamos prender a próxima linha que vamos usar no topo do ponto alto que acabamos de cortar aqui o barbante na volta anterior. E todas as vezes que nós amarrarmos aqui uma linha de outra cor, nós vamos começar trabalhando 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos laçar e logo à frente aqui eu tenho 7 pontos altos. Sobre esses 7 pontos altos, eu vou trabalhar 10 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que eu distribuí os 10 pontos altos aqui na segunda volta. Então, eu laço, venho no primeiro ponto alto que tem aqui, trabalho um ponto alto. No da frente, 2. No da frente, 1, e vou intercalando dessa maneira até completar aqui os meus 10 pontos altos. Bem, então, aqui está. Usando os 7 pontos altos que eu tinha de base, eu fiz 10 pontos altos. Agora, venho nesse intervalo de 2 correntes que tem aqui logo à frente, prendo um ponto baixo. Em seguida, venho no próximo intervalo de 2 correntes e prendo aqui outro ponto baixo. Então, ficou assim. Agora, eu vou trabalhar 2 grupos de 10 pontos altos separados por 5 correntes, usando esses 14 pontos altos que eu tenho aqui de base. Então, é igualzinho repetindo o padrão que nós trabalhamos aqui na segunda volta. Depois desse ponto baixo direto, eu laço. Venho no primeiro ponto dos 14 e a partir daqui trabalho um grupo de 10 pontos altos. Sempre intercalando. No primeiro ponto faço 1, no da frente faço 2, no seguinte 1, no próximo 2 e vamos até completar os 10. Aqui está, trabalhei 10 pontos altos, agora faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5, laço e venho nesse próximo ponto alto, a partir daqui trabalho mais 10 pontos altos. Então, começo sempre fazendo apenas um ponto alto e no da frente faço 2 e vou intercalando.
Aqui está, trabalhei 10 pontos altos, agora prendo um ponto baixo no próximo intervalo de 2 correntes. No próximo intervalo, faço mais um ponto baixo, laço, venho no primeiro ponto alto do próximo grupo de 14 pontos, e a partir do primeiro ponto, eu começo a trabalhar 10 pontos altos. Depois de trabalhar os 10 pontos altos, então, construo 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5, e faço mais 10 pontos altos usando esses próximos 7 pontos de base. Trabalhei 10 pontos altos, agora prendo um ponto baixo nesse intervalo e um ponto baixo no intervalo à frente e repito de novo os dois grupos de 10 pontos altos separados aqui por 5 correntes. Bem, então, é isso para trabalhar toda essa volta. Eu vou completar a minha e venho para a gente continuar. Trabalhei toda a volta seguindo o padrão que orientei. Quando eu encontrei aqui o meu último grupo com 7 pontos altos, então, trabalhei 10 pontos altos e restou vazio aqui na base apenas essas 3 correntes. Então, aqui eu faço mais 2 correntes, laço 3 vezes, 1, 2, 3, e venho trabalhar um ponto alto triplo na terceira corrente. Eu introduzo a agulha aqui pelo meio da terceira corrente e trabalho o ponto alto triplo. Tiro 2, tiro 2, tiro mais 2 e os últimos 2. Então, aqui está, trabalhei um ponto alto triplo no final aqui da minha volta. Bem, em seguida, eu vou trabalhar 3 correntes, 1, 2, 3. Vou virar a minha peça e vou começar a trabalhar a próxima volta. Então, eu começo fazendo o total de 7 pontos altos que serão trabalhados aqui nesse intervalo de 2 correntes. Bem, então, usando o intervalo de 2 correntes, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, é só vir aqui na base, pular 2 pontos altos, no terceiro ponto, trabalha um ponto baixo. Faz 2 correntes, pula 2 de base, no terceiro faz outro ponto baixo. E restou vazio aqui no grupo de base, 1, 2, 3, 4 pontos. Então, agora, eu venho no próximo grupo e conto 1, 2, 3, 4, 5. No quinto ponto, eu vou prender um ponto baixo. Depois do ponto baixo, 2 correntes, pula 2, 1, 2, no terceiro, outro ponto baixo. E restou vazio aqui de base, 2 pontos altos, em seguida tenho 5 correntes. Nessas 5 correntes, nós trabalhamos 14 pontos altos. E depois de trabalhar os 14 pontos altos, usando as 5 correntes, então, eu prendo um ponto baixo, pulando 2 aqui de base. Então, pulo 2 no terceiro, um ponto baixo, 2 correntes, pula 2, no terceiro, um ponto baixo. Sobra sempre 4 aqui no final, e depois vamos vir direto aqui para o próximo grupo e contar 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. No quinto ponto, prendemos um ponto baixo. E vamos repetindo o padrão que eu orientei até aqui. Então, essa volta que estamos trabalhando agora, ela é idêntica à última volta que nós fizemos aqui com o marrom. Bem, então, vamos continuar seguindo essa orientação até o final da nossa volta. Eu vou fazer aqui a minha e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a volta seguindo o padrão que orientei. Quando eu encontrei o último grupo de 10 pontos altos de base, então, trabalhei aqui um ponto baixo no quinto ponto de base, 2 correntes, pulei 2, fiz um ponto baixo e trabalhei 7 pontos altos no intervalo de correntes que eu tinha aqui no final. Agora, para encerrar a volta, então, laço mais uma vez e venho na quinta corrente de base, 1, 2, 3, 4, 5, e na quinta corrente, atravesso a agulha pelo meio e faço o último ponto alto dessa volta.
Depois do ponto alto, laço mais uma vez e corto a linha verde. Depois de cortar a linha, eu viro a peça e agora eu vou trabalhar as próximas 2 voltas com o barbante vermelho. Então, olha, nesse tapete, a cada 2 voltas, eu troco a cor da linha. Aqui eu estou trabalhando com sobras, então vou misturar várias cores. Mas se você quiser, também pode fazer com apenas 2 cores. Então, a cada 2 voltas, você vai trocando a linha, invertendo aqui as cores, para que ele vá formando aqui o desenho no tapete. Bem, então, agora essas próximas 2 voltas que eu vou trabalhar, elas são repetindo o padrão dessas 2 voltas que eu fiz aqui no verde. Então, sempre para começar, eu vou virar a peça e vou amarrar a linha no topo do ponto alto, onde eu acabei de cortar aqui o meu barbante. E depois de prender aqui a linha, nós sempre começamos fazendo 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vamos vir aqui trabalhar um grupo de 10 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que eu fiz quando trabalhei a primeira volta aqui do verde. Então, no primeiro ponto alto que tenho aqui, trabalho um ponto alto e vou intercalando. Um ponto alto em um ponto, 2 pontos altos no da frente, até construir os 10 pontos altos. Trabalhei os 10 pontos altos sobre os 7 pontos de base. Agora, venho no intervalo de 2 correntes que tenho à frente, prendo um ponto baixo. Venho para o próximo intervalo de 2 correntes, prendo outro ponto baixo. Depois desses 2 pontos baixos, então, eu laço e venho nesse grupo de 14 pontos altos e aqui trabalho 2 grupos de 10 pontos altos separados aqui por 5 correntes. E a distribuição é sempre igual aqui para fazer os grupos de 10 pontos altos. E depois de trabalhar aqui os 2 grupos de 10 pontos altos separados por 5 correntes, então, prendo 2 pontos baixos. Um nesse intervalo de 2 correntes e o outro no próximo intervalo de 2 correntes. E de novo aqui venho trabalhar os 2 grupos de 10 pontos altos separados por 5 correntes. Bem, então eu vou completar o restante da minha volta seguindo essa orientação e venho. Trabalhei a volta com o padrão que orientei. E olha, todas as vezes que nós começamos a volta fazendo 7 correntes e trabalhamos aqui essas 5 correntes entre os grupos de 10 pontos altos, nós sempre vamos encerrar a volta fazendo 2 correntes e um ponto alto triplo, que será feito aqui nessa terceira corrente que me resta aqui de base. E depois do ponto alto triplo, está encerrada aqui essa volta. E, para começar a próxima, então, subimos 3 correntes, viramos a peça, e agora vamos trabalhar com o mesmo padrão que trabalhei aqui na segunda volta do barbante verde. Então, depois dessas 3 correntes, eu venho aqui nessas 2 correntes e aqui faço 7 pontos altos. Depois de trabalhar os 7 pontos altos no intervalo de 2 correntes, então, pulamos 2 pontos de base, 1, 2, e no terceiro um ponto baixo, 2 correntes, pula 2, um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, me resta apenas 4 pontos altos aqui. Então, daqui eu venho direto para esse próximo grupo e conto 1, 2, 3, 4, 5 pontos. No quinto ponto, eu atravesso aqui a minha agulha no topo do ponto e prendo outro ponto baixo. Faço 2 correntes, pulo 2 e trabalho um ponto baixo no terceiro. Sobrou 2 pontos aqui vazios. Agora, eu laço e venho no intervalo de 5 correntes e trabalho aqui 14 pontos altos. E depois de trabalhar os 14 pontos altos, então, pulo 2 de base e prendo um ponto baixo. Faço 2 correntes, pulo 2 de base e no terceiro um ponto baixo. Direto venho
para o próximo grupo de 10 pontos altos e contando aqui a partir do primeiro, 1, 2, 3, 4, 5. No quinto, faço um ponto baixo, 2 correntes, pulo 2, um ponto baixo e repito os 14 pontos altos no próximo intervalo de 5 correntes. Bem, então é só isso para trabalhar essa volta, eu vou completar a minha e venho. Bem, então eu completei toda a minha volta com o barbante vermelho. Assim que eu completei aqui a volta, eu cortei o barbante vermelho e peguei outra sobra de linha e estou iniciando aqui mais um motivo. Então, amarrei esse barbante no topo do mesmo ponto onde cortei aqui minha linha. E em seguida, eu subi 7 correntes e trabalhei 10 pontos altos, prendi 2 pontos baixos usando os intervalos de 2 correntes e nesse próximo grupo trabalhei 2 grupos de 10 pontos altos separados por 5 correntes. Então, eu estou repetindo novamente o padrão que trabalhei aqui quando fiz a primeira volta do vermelho. Então, o corpo desse tapete é só repetindo o padrão dessas 2 voltas para trabalhar. A cada 2 voltas, nós trocamos aqui a cor da linha. E outra coisa, viu? Não se preocupe, porque o arremate dessas linhas aqui é super fácil. Depois eu mostro para vocês. Bem, então aqui, olha, eu já trabalhei 3 faixas de desenhos completas, né? Que uma foi no marrom, a segunda no verde, a terceira no vermelho. E agora estou fazendo um quarto desenho aqui com esse marrom clarinho. Então, para a largura que eu quero do meu tapete, eu vou ter que ficar com o total de 10 faixas de desenho aqui. Então, eu já tenho 1, 2, 3 e agora a quarta. Vou trocando a cor da linha a cada 2 voltas e vou trabalhando até ficar com o total de 10 desenhos aqui no corpo do tapete. Bem, então, eu vou fazer aqui os meus 10 e venho mostrando para vocês como ficou. Bem, então aqui está. Fui trabalhando com o padrão que orientei e fiz aqui no corpo do meu tapete 10 faixas com cores aqui intercaladas. Então, vamos conferir. O marrom aqui é a primeira faixa, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 faixas aqui trabalhadas com a repetição dessas 2 voltas que eu orientei aqui no início do trabalho para vocês. E, por enquanto, o meu trabalho está assim. E, gente, eu estou encantada, mas encantada de verdade, com esse motivo, com esse ponto. Ele fica muito, muito bonito. Eu fico imaginando aqui uma colcha de cama, ou uma manta de sofá, ou um tapete para a sala. E para as meninas aí que gostam de fazer bolsas, imagina uma bolsa com esse ponto. Vai ficar a coisa mais linda. Bem, então é isso. Agora vamos para o acabamento da peça. Bem, então agora eu vou falar para vocês como é que eu arremato aqui essas pontas que eu tenho. Então, todas as minhas pontas estão aqui numa lateral do tapete. A outra lateral não tem nenhuma emenda. Então, uma lateral fica sem nenhuma emenda e todas as emendas estão aqui desse lado. Então, eu faço da seguinte maneira aqui. Aqui no início eu já comecei a arrematar algumas pontas. Então, nós sempre temos aqui 2 pontas da mesma cor. Como que eu vou fazer? Para que não apareça o fio da emenda, então eu vou introduzir essa ponta pelo meio aqui de umas 2 correntes. E agora, eu pego a ponta aqui da mesma cor e passo pelo meio aqui desses pontos, trazendo aqui para essas correntes. Então, aqui está, entrelacei as 2 pontas pelo meio aqui dos pontos que eu tenho na mesma cor. Agora, tenho essas 2 pontas aqui do laranja, então, vou trazer essa ponta laranja aqui, mais ou menos na metade das correntes que tenho de base.
E depois que trouxe essa primeira ponta pra cá, vem na outra ponta do laranja e traz aqui para o meio também. Bem, então, eu vou entrelaçar todas as pontas que eu tenho aqui, seguindo o mesmo padrão que orientei nessas pontas aqui para vocês. Depois de entrelaçar aqui todas as pontas pelo meio aqui dos pontos da lateral, nós vamos, sem virar a nossa peça, vir aqui no outro lado aqui do tapete. Bem, e agora eu vou pegar aqui uma outra cor de linha, vou dar uma laçada com a linha aqui na minha agulha. E depois de laçar a linha na agulha, eu venho nessas 3 correntes aqui que fiz para começar a trabalhar a última volta aqui do corpo do tapete. Então, na terceira corrente, eu vou atravessar a agulha pelo meio e vou fazer aqui um ponto baixo. E aqui vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho de base, até o último ponto alto desse grupo. E aproveito aqui, já prendo essa ponta embaixo dos pontos, assim eu já arremato. Aqui está. Trabalhei um ponto baixo para cada ponto alto de base nesse grupo, e desde o primeiro aqui eu fiz o total de 8 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos altos fechados juntos. Eu vou distribuir da seguinte maneira: depois desse ponto baixo direto, eu laço, venho nesse intervalo de 2 correntes, e aqui eu começo um ponto alto e não fecho. Laço, começo mais um ponto alto aqui no mesmo intervalo e não fecho. Laço, agora venho no próximo intervalo de 2 correntes, e aqui começo mais um ponto alto e não fecho. Laço, começo mais um ponto alto e não fecho. Então, aqui tenho 4 pontos altos abertos na minha agulha. Agora, eu laço e fecho os 4 pontos altos juntos. Fechou tudo junto, dá mais uma laçadinha aqui para encerrar aqui o ponto. Então, aqui tenho 4 pontos altos fechados juntos. Agora, eu venho sobre esses 14 pontos altos, e aqui eu vou trabalhar 14 pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto alto de base. Então, venho aqui no primeiro ponto alto dos 14, e a partir daqui começo a trabalhar os meus pontos baixos. Aqui está, trabalhei um ponto baixo para cada ponto alto de base, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos baixos. E agora, eu vou trabalhar 4 pontos altos fechados juntos, distribuindo da mesma maneira que fiz esses 4 primeiros aqui. Então, direto aqui, eu laço. Venho no primeiro intervalo de 2 correntes, começo um ponto alto, laço, começo um segundo ponto alto, laço, venho no próximo intervalo de 2 correntes, começo mais um ponto alto, laço e começo mais um ponto alto. Estou com os 4 aqui abertos, agora laço e fecho tudo junto. Laço mais uma vez, encerro aqui o ponto. Agora, venho no próximo grupo de 14 pontos altos e faço aqui 14 pontos baixos, trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto que tenha de base. E depois de trabalhar os 14 pontos baixos, vamos fechar aqui 4 pontos altos juntos. E sempre a mesma coisa, laça, começa 2 pontos altos nesse primeiro intervalo. Depois desses 2, laça, vem no próximo intervalo e aqui começa mais 2 pontos altos. Depois,
fecha os 4 juntos. Laça mais uma vez para encerrar aqui o ponto e vem aqui no primeiro ponto alto dos 14 e começa a trabalhar mais 14 pontos baixos. Bem, então é com esse padrão aqui que vamos seguir até o final da nossa volta. Eu vou completar a minha e venho. Trabalhei toda a volta seguindo o padrão que orientei. Depois de fechar esses últimos 4 pontos altos juntos, eu trabalhei mais 8 pontos baixos no finalzinho aqui da minha volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Lacei mais uma vez e cortei aqui a linha. Bem, e aqui eu vou pegar uma outra cor aqui de sobra, e com essa cor eu vou fazer o acabamento final do tapete. Então, com essa cor eu vou contornar todo o meu tapete. Bem, então, para começar, eu venho aqui no início dessa última volta que eu fiz. E aqui no início da volta eu tenho 8 pontos baixos. Então, eu vou laçar a linha na minha agulha. E vou prender um ponto baixo em cima do primeiro ponto baixo que fiz aqui nessa volta. Então, introduzo a minha agulha aqui no primeiro ponto baixo que fiz e faço outro ponto baixo. E eu vou descer trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo de base até construir 5 pontos baixos. Então, aqui tenho um, venho para o da frente, faço o segundo. No próximo, terceiro. O quarto. E o quinto ponto baixo. Então, aqui está, 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou vazio de base, apenas 3 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar 2 pontos altos fechados juntos. Esses 2 pontos altos fechados juntos, eles serão feitos pegando aqui, olha, no local onde eu iniciei esse grupo de 4 pontos altos fechados juntos. Então, nesse intervalo aqui, eu começo um ponto alto e não fecho. Laço, venho, no mesmo intervalo, começo mais um ponto alto, agora fecho os 2 juntos. E laço aqui mais uma vez para encerrar o ponto. Em seguida, venho nesse grupo de 14 pontos baixos, e aqui eu vou trabalhar da seguinte maneira. Pulo o primeiro, o segundo e o terceiro ponto baixo. No quarto ponto baixo, eu começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até fazer 4 pontos baixos. Agora, eu volto no mesmo local onde fiz o último ponto baixo, faço mais um ponto baixo, subo 3 correntes, venho no topo aqui do ponto baixo, pego 2 linhas e faço outro ponto baixo. Então, fiz um picô aqui sobre esse ponto baixo. Agora, venho no ponto baixo à frente e aqui faço 2 pontos baixos. E um por um nos próximos 3 pontos de base. Bem, aqui está. Completei o grupo de pontos que vou trabalhar sobre todos os grupos de 14 pontos baixos que tenho de base. Então, aqui, pulei 3 pontos no início, 1, 2, 3, em seguida, usando 4 pontos de base, eu fiz 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Sobre o quinto ponto baixo, eu trabalhei um ponto picô com 3 correntes. Em seguida, trabalhei mais 5 pontos baixos usando 4 pontos de base. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no final, restou vazio, 1, 2, 3 pontos baixos. Depois que trabalha aqui esse último ponto baixo, nós vamos fazer 2 pontos altos fechados juntos. Esses pontos altos serão trabalhados aqui no local onde nós temos esse espaço aqui onde fechamos os 4 pontos altos. E aqui eu começo um ponto alto e começo mais um. Agora, laço e fecho os 2 juntos e laço mais uma vez. Encerrei aqui o ponto. Agora, é só vir no próximo grupo, pular 3 de base e, a partir do quarto, começar a trabalhar com o mesmo padrão que acabei de orientar sobre esse grupo aqui.
Bem, então é com esse padrão que vamos seguir aqui por toda essa lateral. Eu vou fazer a minha até chegar lá no canto e venho pra gente continuar. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e encontrei aqui o final dessa lateral. E agora, nós vamos descer por essa lateral. Então, aqui é o local onde eu tenho as minhas pontas. E nesse lado do tapete, eu vou trabalhar uma franja curta. Então, olha, eu vou fazer uma franjinha curta, mas se você quiser, você pode fazer uma franja mais comprida. Então, aqui, para começar, eu faço uma corrente e trabalho um ponto baixo pegando nesse último ponto baixo. Então, introduzo aqui a minha agulha, busco a linha e faço um ponto baixo. E para trabalhar a minha franja, eu vou construir 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, se você quiser fazer a franja mais comprida, é só você trabalhar mais do que 10 correntes. Aí, você pode fazer com quantas correntes você quiser o seu cordão. Ou com 15, ou 20, 25, aí quanto mais correntes você fizer, mais comprida fica a franja. Bem, então, depois de trabalhar essas 10 correntes, eu volto aqui no ponto baixo, pego por 2 linhas e prendo um ponto baixíssimo. Prendeu esse ponto baixíssimo, agora eu venho nesse ponto alto que tem aqui logo à frente. Então, olha, em todos os pontos altos que eu tenho, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Então, aqui, nesse ponto baixo, eu fiz a franja. No ponto seguinte, eu não faço, então, faço só o ponto baixo. Venho aqui no mesmo ponto de base, faço mais um ponto baixo. Sobre esse ponto baixo, então, eu trabalho a franja, que eu subo 10 correntes. Depois das 10 correntes, volto aqui no ponto baixo, atravesso por 2 linhas e prendo um baixíssimo. Então, aqui está a minha segunda franja. Agora, eu tenho aqui logo à frente 4 correntes. Então, nessas 4 correntes, eu vou trabalhar 4 pontos baixos. Em 2 pontos baixos, faço franja e em 2 pontos baixos, não faço. Então, aqui, fiz a franja sobre esse ponto baixo, agora venho no ponto aqui à frente, trabalho aqui um ponto baixo. Venho no mesmo ponto e mais um ponto baixo. Sobre esse segundo ponto baixo, então, faço a franja. Construo aqui 10 correntes. Fez as 10 correntes, prende um baixíssimo no ponto baixo. Prendeu o baixíssimo. Ainda aqui, nessas 4 correntes de base, eu faço mais um ponto baixo e mais um ponto baixo. Sobre esse segundo ponto baixo, então, eu faço a franja. Então, ficou assim. Agora, eu venho no local aqui, onde eu amarrei a linha marrom claro, e aqui eu faço um ponto baixo. E, em seguida, tenho aqui um ponto alto de base. Nesse ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, um com a franja e um sem. Então, olha, nesse eu não fiz a franja. Agora, eu venho aqui no ponto alto, faço um ponto baixo e sobre ele faço a franja. Depois do ponto baixo com a franja, volto aqui ainda no mesmo ponto alto e faço mais um ponto baixo. Bem, então, esse é o padrão que eu vou seguir trabalhando aqui por toda essa lateral. Vou fazendo um ponto baixo com franja, um sem, um com, um sem, um com franja, um sem. E vou seguir dessa maneira. Em todos os intervalos que eu tenho aqui de 4 correntes na base, eu trabalho sempre 4 pontos baixos. Então, olha, nesse ponto baixo, eu não fiz a franja. Agora, venho aqui nessas correntes, faço um ponto baixo e a franja. Bem, então, aqui eu já trabalhei os meus 4 pontos baixos nas 4 correntes de base. Então, aqui, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E aqui, olha, eu já estou prendendo as pontas de linha embaixo dos pontos que estou fazendo agora, assim, já estou arrematando. Depois, é só cortar bem rente aqui onde saiu as pontas, que já está feito o arremate.
Bem, então aqui, depois de trabalhar esses 4 pontos baixos nas 4 correntes de base, eu venho sempre no local onde aqui amarrei a linha e sempre trabalho aqui um ponto baixo. Se nesse ponto baixo que eu fiz logo antes aqui, eu não trabalhei a franja, nesse aqui eu vou trabalhar. E logo à frente tenho um ponto alto. Nos pontos altos, então, nós sempre fazemos 2 pontos baixos. Então, se nesse aqui eu fiz uma franja, no próximo ponto baixo não faço franja. E no seguinte eu faço uma franjinha. Depois da franja, então, tem aqui as 4 correntes. E aí, vamos repetindo o padrão igualzinho eu acabei de orientar até aqui. Então, eu vou trabalhar toda essa lateral com esse padrão e venho para a gente continuar. Trabalhei toda a lateral seguindo o padrão que orientei. Bem, e depois de completar essa lateral, eu encontro aqui o início do meu trabalho. Então, essa aqui são as correntes iniciais do meu trabalho. Aqui, olha, eu trabalhei uma franja nesse último ponto baixo que eu fiz. E esse ponto baixo, ele foi trabalhado no último ponto alto que eu tinha aqui dessa lateral. Bem, e eu vou fazer ainda mais 2 pontos baixos e uma franja. Então, depois desse ponto baixo, eu venho nesse local aqui onde eu trabalhei 4 pontos altos e aqui eu faço um ponto baixo, venho no intervalo à frente, que é a corrente onde eu tenho aqui 3 pontos altos, e aqui eu faço mais um ponto baixo e uma franja. Bem, então aqui eu encerrei as franjas desse lado. Agora vamos trabalhar na base aqui do tapete. Bem, aqui, logo à frente, eu tenho um intervalo de 2 correntes. Então, nesse intervalo, eu faço 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Fez 3 pontos baixos nesse intervalo, vem para o intervalo à frente e aqui trabalha mais 3 pontos baixos. Bem, então está assim. E eu vou trabalhar um ponto picô sobre esse último ponto baixo que fiz. Um picô sempre com 3 correntes. Volto aqui no ponto baixo e prendo outro ponto baixo. Aqui está meu picô. Depois eu venho para o próximo intervalo e aqui faço 3 pontos baixos. Fez 3 pontos baixos nesse intervalo, vem para o intervalo à frente e faz mais 3 pontos baixos. Bem, e aqui eu encontrei aquelas 4 correntes onde eu trabalhei 14 pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto baixo nessa corrente que eu tenho aqui logo à frente. Agora, eu vou pular 2 correntes, 1, 2, e aqui na terceira eu faço um ponto baixo. E encontro aqui os intervalos de correntes. Então, aqui eu começo a repetir o mesmo padrão que trabalhei nesse primeiro grupo. Então, faço 3 pontos baixos em cada um desses 2 intervalos. E depois de trabalhar 3 pontos baixos nesse segundo intervalo, eu faço um picô. Depois do picô, trabalho 3 pontos baixos em cada um dos próximos 2 intervalos. E aqui, novamente, encontrei aquelas 4 correntes onde eu trabalhei aqui os 14 pontos altos. Então, todas as vezes que encontrarmos essas 4 correntes, nós vamos fazer um ponto baixo aqui na primeira corrente. Vamos pular 1, 2 e na terceira corrente, outro ponto baixo. E começamos, então, aqui a repetir o padrão de fazer 3 pontos baixos em cada intervalo.
Bem, então com esse padrão que nós vamos trabalhando aqui toda essa lateral, quando encontrarmos aqui o lado mais estreito do lado de cá, então vamos trabalhar igual mostrei desse lado aqui com as franjas. Bem, então é isso para trabalhar essa volta, eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Contornei toda a volta, seguindo o padrão que orientei, encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Lacei mais uma vez e cortei a linha. Agora é só esconder essa pontinha aqui, embaixo dos pontos, aqui pelo lado do avesso, e estender aqui a peça para que fique bem bonita e bem assentada no chão. E encerramos aqui mais uma peça, eu espero que você tenha gostado, se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, é só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.